Se você já não odeia o seu emprego atual, é bem provável que tenha trabalhado em um emprego no passado que mal podia esperar para sair. Um trabalho realmente ruim pode fazer você sentir que os seus sonhos estão sendo brutalmente esmagados todos os dias. Mas acredite em mim quando eu digo que com certeza poderia ser bem pior. Mas o quão pior? A seguir estão alguns dos trabalhos mais horrivelmente tediosos, nojentos e absolutamente bizarros que você vai ficar feliz que não existem mais. Operador de guindaste de roda. O trabalho de um operador de guindaste não é fácil, mas nos séculos passados era absolutamente aterrorizante. O ancestral de nossos guindastes modernos era conhecido como Treadwheel Crane. Pode parecer uma roda de hamster gigante à primeira vista, mas ela usou muita mão de obra para ajudar a construir alguns dos edifícios mais impressionantes da Roma Antiga e da Europa medieval. Depois de ser desenvolvido pelos sempre inovadores romanos, seu primeiro uso registrado foi em 230 a.C., e o design resistiu ao teste do tempo até o final do século XIX. Mas como que essa coisa funcionava? A roda em si tinha um diâmetro de mais ou menos 4 a 5 metros para que uma pessoa ou outras pessoas, geralmente escravos, pudessem alimentar a máquina simplesmente andando dentro dela. Presa a uma polia, a corda do guindaste se transformava em um eixo, enquanto a roda se movia para levantar a carga. E para abaixar a carga, era só girar a roda na direção contrária. Parece uma máquina bem simples para mim, mas com toda certeza não há como negar que operar essa coisa era um dos piores trabalhos do mundo. Apenas digamos que os padrões de saúde e segurança não eram as maiores prioridades na Idade Média. Os guindastes eram construídos por tentativa e erro, o que significava que eles eram bem frágeis e propensos a desmoronar, matando os que o operavam. E parar essa roda dentro da engenhoca também era um problema, pois isso dependia apenas da força da pessoa que estava dentro da máquina para impedir que a roda girasse o mais rápido possível. E para piorar ainda mais as coisas, o trabalho era muitas vezes dado a pessoas cegas, porque elas não ficavam aterrorizadas com a visão de uma queda abaixo delas ao trabalhar em grandes alturas. Então, da próxima vez que você estiver tendo um dia ruim no trabalho, apenas lembre: ei, eu poderia estar correndo dentro de uma roda de hamster humana mal construída no topo de um prédio. Caramba! Vamos tirar um segundo para apreciar o quão ruim poderia ter sido isso. Se o Fala Sério existisse séculos atrás, talvez eu estivesse entregando conteúdo incrível para você através de pombos correio. Mas há um jeito ainda melhor de conseguir obter isso. É apenas pressionando os botões de curtir e se inscrever, e ativar aquele sininho também para não perder absolutamente nada. Agora vamos dar mais uma olhada em alguns trabalhos que nossos ancestrais tiveram que aturar. Devorador de pecados. Se você já pensou em como seria bom ser considerado um mártir, então eu acho que eu tenho o trabalho perfeito para você. O Devorador de Pecados da Vila. As vantagens do trabalho envolvem salários desprezivelmente baixos, rejeição social, e condenação eterna. Ainda parece bom? Para simplificar, o Devorador de Pecados da Aldeia era um curandeiro espiritual que operava na Inglaterra, Escócia e País de Gales, desde os anos 1600 até o início dos anos 1900. Pode não parecer tão ruim quanto você pensa, mas esse ritual que o Devorador de Pecados realizava era particularmente mórbido. Seu dever era absorver os pecados de uma pessoa moribunda. Mas como exatamente ele fazia isso? Bom, um pedaço de pão encharcado de pecado seria passado sobre o peito dessa pessoa, e depois era comida pelo Devorador de Pecados. Geralmente, essa cerimônia era realizada sob o olhar atento da família, que rezava e bebia um jarro de cerveja enquanto o cara trabalhava. A lógica por trás de tudo era que o pão absorveria todos os pecados que uma pessoa cometeu durante toda a sua vida. Isso lhe permitia uma chance maior de entrar nos céus. Mas ao devorar aquele pão, o Devorador de Pecados não estava apenas absolvendo a pessoa de seus pecados, mas também literalmente absorvendo elas. Isso significava que ele se tornava cada vez mais condenado a cada show que fazia. Ser gradualmente sobrecarregado pelos pecados de outras pessoas com certeza não faria de você a pessoa mais divertida. Então faz sentido que devoradores de pecados também eram renegados sociais que eram odiados e temidos pelos outros. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, os devoradores de pecados iriam trocar o seu próprio tormento eterno por uma quantia ridiculamente pequena de dinheiro, cerca de meio xelim por trabalho, o que equivale a alguns dólares, pelos padrões de hoje em dia. Pelo menos o almoço é grátis nesse trabalho. Apanhador de ratos. Os ratos não são os animais mais populares do mundo, mas essas pragas eram tão comuns na Londres vitoriana que toda uma profissão existia apenas para tentar controlá-los. As condições sanitárias durante esse período eram bastante terríveis. Sujeira e doenças eram bem comuns, e a cidade foi devastada por várias epidemias de cólera.
Tudo isso ficou ainda pior por conta dos ratos, que podiam ajudar a espalhar essas doenças pelos esgotos de Londres e em suas fábricas e casas. Por essa mesma razão, a captura de ratos acabou se tornando um negócio em expansão. Caçadores de ratos não usavam nenhum tipo de engenhoca sofisticada. Na verdade, pegavam os roedores com as próprias mãos. Para atrair as pestes, os apanhadores de ratos esfregavam uma mistura de óleos aromáticos em suas mãos, geralmente contendo anis e tomilho, antes de vasculhar os palheiros. Sem surpresa, a maioria dos ratos não aceitava bem ser manuseado, e frequentemente mordia os seus captores, infectando muitos deles. Geralmente, caçadores de roedores experientes não matavam os ratos assim que eram capturados. Na verdade, os roedores eram itens bastante vendáveis na época. Uma vez capturados, os ratos muitas vezes eram mantidos vivos e vendidos a publicanos, que os faziam lutar com cães para se divertir em covas de ratos. Mas eu acho que colocar um pequeno roedor contra um Rottweiler furioso não parece ser a luta mais justa, na minha opinião. Um famoso apanhador de ratos chamado Jack Black trabalhou como apanhador de ratos pessoal da Rainha Vitória e capturou todos os tipos de ratos, incluindo os de cores mais incomuns. Ele então os criou e os vendeu para mulheres de classe alta que os mantinham como bichinhos de estimação. Se um apanhador de ratos fosse se livrar da sua captura, geralmente era uma coisa pública. Eles apareciam em mercados locais para vender seus próprios venenos caseiros, e eles provavam a eficácia dele, tirando os ratos de suas gaiolas e matando eles bem na frente da multidão. Normalmente, esse chamado veneno especial era apenas o bom e velho arsênico, misturado com coisas como queijo torrado, bacon ou fígado. Mas e você, qual foi o pior emprego que você já teve? Seja ele um trabalho meio que nojento, ou que causou um vício em café induzido por estresse, ou se foi apenas um trabalho realmente chato. Eu quero saber de tudo. Diz aí pra mim nos comentários abaixo. E não se esqueça, tudo vai melhorar. Eu gostaria de poder dizer isso sobre os próximos trabalhos que vão vir nessa lista. Ajudante de trono. Na Inglaterra medieval, os servos ajudavam seus monarcas com praticamente qualquer coisa. E eu quero dizer qualquer coisa. Durante o reinado de Henrique VIII, um trabalho particularmente estranho foi inventado para monitorar e ajudar o rei sempre que surgia a oportunidade de passar um tempinho de qualidade em seu trono. Esses valiosos servos eram bem conhecidos como Groom of the Stool e se colocavam à disposição sempre que a natureza chamava. Mas por incrível que pareça, a palavra stool não significa bem o que você está pensando nesse contexto. Em vez disso, era uma referência a uma cômoda portátil que seria carregada o tempo todo junto com qualquer outra coisa que o rei pudesse precisar enquanto fazia seus negócios, como água, toalhas e uma bacia. Graças aos deveres do fiel Groom of the Stool, sempre que o rei ou rainha sentiam a necessidade urgente de ir, eles tinham todas as facilidades de que necessitavam, independente da hora ou local. Embora o trabalho possa parecer totalmente degradante, sem falar em marcar o máximo de pontos para o fator bruto, na verdade era uma posição bem cobiçada, que geralmente era ocupada pelos filhos dos nobres. Veja bem, a pessoa que tinha esse cargo passava tanto tempo com o rei que acabava ficando a par das confissões dos monarcas em seus momentos mais vulneráveis. Como resultado, essa pessoa era muitas vezes recompensada com terras e títulos, entre outros privilégios também. O servo pessoal de Henrique VIII, Hugh Dennis, até virou conselheiro de política fiscal de confiança. É claro que havia algumas desvantagens óbvias nesse papel. Na grande tradição do direito divino, que colocava os reis no nível dos próprios deuses, durante muitos séculos era considerado impróprio um rei limpar o próprio traseiro. Caramba! Embora não haja registros históricos específicos para sugerir que o Groom of the Stool tenha limpado pessoalmente os reis posteriormente, com certeza não está fora do reino da possibilidade. Nós podemos ter certeza de que pelo menos ajudaram o monarca a se despir. Com o passar do tempo, o trabalho lentamente começou a se afastar de seu papel tradicional, até que o rei Eduardo VII decidiu dar um basta e acabou com tudo isso em 1901. Acho que devemos agradecer esse cara por ter feito isso. Depilador de pelos da axila. Graças aos padrões de beleza em constante mudança, a indústria de higiene sempre esteve em alta demanda. Na Roma Antiga, cabeleireiros, também conhecidos como ornatrix, estavam perpetualmente ocupados enquanto as mulheres se preocupavam com seus penteados, que se assemelhavam a grandes torres cravejadas de joias. A ornatriz era uma serva valorizada que cuidava muito bem de seu trabalho. Às vezes, ela era encarregada de remover pelos supérfluos, o que podia incluir alguns pelos da sobrancelha, e até arrancava os cabelos grisalhos de sua patroa, um a um. Mas não eram apenas as mulheres da Roma Antiga que estavam tendo seus cabelos meticulosamente arrancados. Em uma de suas cartas, Sêneca, o jovem filósofo estoico e tutor do imperador Nero,
Sugeriu que não arrancar os pelos das axilas era ser irracionalmente negligente com os cuidados pessoais. Pode parecer um pouco extremo para você, e para mim também, mas quando você considera o quão quente fica Roma no verão, aqueles banhos romanos não podiam fazer muito para disfarçar o fedor avassalador de axilas suadas. Mas um homem romano também tinha que ter cuidado para não exagerar quando se tratava de se arrumar. De fato, Sêneca criticou fortemente os homens que depilavam suas pernas. E ele insinuava que fazer isso era muito vão e efeminado. Como, por exemplo, o próprio Júlio César acabou sendo desaprovado, quando descobriram que, além de sua rotina de cuidados realmente meticulosos, ele teria os pelos do corpo arrancados também. Embora houvesse certamente mais flexibilidade para homens que se depilavam, as axilas depiladas eram com certeza favorecidas e até mesmo incentivadas. Há até um registro de Sêneca reclamando dos gritos de banhistas, tendo os pelos das suas axilas arrancados por um depilador de axilas. É como dizem, não é mesmo? A beleza pode ser dolorosa. Tosher. Nós sabemos muito sobre alguns dos trabalhos braçais realizados em Londres vitoriana graças ao jornalista Henry Mayhew, que escreveu uma enorme enciclopédia chamada London Labour and the London Poor, que documentou suas vidas por muitas das favelas da capital. O que acontecia na época era que a grande maioria dos londrinos vitorianos foi levada para essas favelas fedorentas, graças a uma combinação de baixos salários, moradias terríveis, uma população em rápido crescimento e cuidados com a saúde miseráveis, que resultavam em uma grande divisão de classes na cidade. Durante suas excursões, Mayhew encontrou muitos dos chamados caçadores, que viviam vasculhando as ruas da cidade, esgotos, assim como as margens dos rios da cidade, por qualquer porcaria que pudessem vender. Essa era uma profissão que despertava mais fascínio e desgosto do que qualquer outra por aí. Os Toshers. Eles eram homens que ganhavam a vida forçando sua entrada em esgotos de Londres durante a maré baixa, e às vezes atravessando esses esgotos por até mesmo quilômetros, coletando restos variados trazidos das ruas acima. Eles usavam redes de pesca para procurar pedaços de metal, fragmentos de corda, talheres de prata, e se tivessem bastante sorte, moedas velhas que haviam sido varridas para sarjetas. Por incrível que pareça, os Toshers tinham uma vida decente. De acordo com informantes de Mayhew, cerca de 6 shillings por dia, o que os colocava entre os mais bem pagos da classe trabalhadora de Londres durante a era vitoriana. Mas o trabalho não era nada fácil. Em primeiro lugar, com toda certeza, eles devem ter encontrado coisas bem mais desagradáveis em sua busca. Além disso, o fedor avassalador acabou se tornando quase insuportável, e a mordida de um rato de esgoto poderia ser bem fatal. Além disso, a partir de 1840, tornou-se ilegal entrar na rede de esgoto sem autorização expressa, além da oferta de um tipo de recompensa para qualquer um que informasse sobre essas atividades. De modo que o trabalho de um Tosher acabou se tornando ainda mais perigoso, pois muitas vezes era feito à noite, à luz de uma lanterna. Parece a pior caça ao tesouro de todos os tempos para mim. Menina dos fósforos. Fazer palitos de fósforo pode parecer um trabalho bem simples, mas as consequências de trabalhar com os materiais necessários para fazê-los acaba fazendo desse trabalho incrivelmente terrível. Durante a Revolução Industrial Britânica, os palitos de fósforos eram feitos nas fábricas por mulheres e garotas de 4 a 16 anos de idade. Elas eram chamadas de match girls e trabalhavam de 12 a 16 horas todos os dias, em condições realmente péssimas, por um salário igualmente horrível. Mas isso era o menor dos problemas desse trabalho horroroso. O processo envolvia mergulhar repetidamente os palitos de fósforo em uma solução de fósforo em uma fábrica mal ventilada. De certa forma, o fósforo é uma parte essencial da vida. Quando combinado com oxigênio para produzir fosfatos, ele mantém nosso DNA unido, deixa os nossos ossos mais fortes e realiza reações químicas fundamentais dentro de nossas células. Mas, no entanto, a exposição prolongada ao fósforo pode acabar sendo mortal. Havia até mesmo um nome para essas consequências: Phossy Jaw, em português, mandíbula fossica, em inglês, a mandíbula de fósforo. É uma doença física que faz com que o maxilar acabe apodrecendo. E o pior é que a doença era conhecida por se espalhar para o cérebro, e com certeza seria fatal, a menos que a mandíbula fosse removida. E mesmo fazendo isso, não era garantido que a pessoa ia sobreviver. Mesmo aqueles que tiveram a sorte de conseguir saírem vivos, a mandíbula de fósforo deixou eles totalmente desfigurados. Além do destino horrível que a mandíbula de fósforo costumava ter, trabalhar com fósforo branco tinha alguns efeitos colaterais realmente bizarros. Os trabalhadores muitas vezes vomitavam vômito fluorescente e tinham um hálito de aparência azulada. Os tumultos ao redor dos perigos do trabalho acabou inspirando mais de 1.400 mulheres e garotas a entrar em greve,
trazendo reformas muito necessárias em relação à saúde e segurança no local de trabalho. Embora os primeiros relatos dessa condição tenham sido relatados na década de 1850, o fósforo branco continuou sendo usado até o início do século XX. No ano de 1910, a Grã-Bretanha finalmente proibiu o uso de fósforo branco, que foi substituído pelo fósforo vermelho, muito mais seguro, que você ainda pode encontrar na lateral das caixas de fósforo hoje em dia. Anão da corte. Em um certo ponto da história, os anões não eram nada além de párias sociais. Na verdade, os anões da vida real nem sequer apareceram na história registrada, bom, pelo menos até que eles começaram a ser empregados com um trabalho particularmente humilhante, anões da corte. O anão da corte cumpria um papel semelhante ao do bobo da corte. Seu trabalho principal era entreter as pessoas da corte. É seguro dizer que a maior parte do entretenimento veio de usar a sua pequena estatura para o efeito cômico, pois qualquer pessoa remotamente diferente era considerado um espetáculo naquela época. Na verdade, essa prática remonta a muito tempo, no Antigo Egito e Roma, quando anões eram comercializados como uma mercadoria valiosa e dados como presentes, o que com toda certeza era errado, em todas as maneiras possíveis. O costume então se espalhou para a Europa medieval, onde o papel do anão da corte era uma posição bem humilhante, mas socialmente útil, bem parecida com o Groom of the Stool. A esposa de Carlos I, a rainha Henrietta Maria, gostava particularmente dos anões da corte. O seu primeiro companheiro em miniatura era chamado de Geoffrey Hudson, um garoto açougueiro que atingiu uma altura máxima de 1,10 m e simplesmente passou a lutar na Guerra Civil Inglesa. Além de seu valor de entretenimento, o anão da corte tinha outro propósito importante. Ele era posicionado ao lado de reis e rainhas para fazê-los parecer mais altos, especialmente durante aparições públicas e cerimônias também. Isso que eu chamo de um tipo de catfish medieval old school. Coletor de vômito. Se tem uma coisa pela qual os romanos são conhecidos, além de seus notáveis feitos de engenharia, é dar uma boa festa. Todo mundo sabe como os banquetes romanos podem ser extravagantes e decadentes. Havia vários e vários pratos, baldes de vinho para consumir, e geralmente esses banquetes podiam durar a noite inteira. Mas como todos aqueles romanos gulosos conseguiam continuar comendo tanto sem ficarem cheios? Uma teoria afirma que os antigos romanos tinham salas dedicadas simplesmente para vomitar a comida. Felizmente isso era apenas um mito, mas infelizmente isso não está muito longe da desagradável realidade. Na verdade, nessa época, era uma prática bem comum vomitar para consumir mais comida na festa. Sabemos que isso é verdade porque o filósofo Sêneca disse uma vez sobre os romanos: eles vomitavam para que pudessem comer e vomitar de novo. De acordo com um cético acadêmico, conhecido como Cícero, Júlio César até escapou de uma tentativa de assassinato porque sentiu vontade de vomitar depois do jantar. Ao invés de ir para a latrina, que era um banheiro muito primitivo, onde seu assassino estava apenas esperando, ele acabou decidindo vomitar dentro de seu quarto. E assim conseguiu evitar, por pouco, ser assassinado em circunstâncias bem humilhantes, não é mesmo? Mas a maioria dos romanos nem se dava ao trabalho de deixar a mesa para vomitar. Às vezes, eles tinham tigelas especiais para esse propósito. Mas algumas vezes, eles simplesmente se viravam para fora da mesa e vomitavam bem no chão. E com toda certeza, eles não tinham que se preocupar em limpar a bagunça. Esse era o trabalho do coletor de vômito. Esses escravos realmente infelizes rastejavam de quatro sob a mesa de jantar para limpar essa bagunça. Ou, se eles tivessem um pouco de sorte, também podiam pegar o vômito em baldes. E para piorar ainda mais as coisas, escravos geralmente não tinham permissão para sair da sala sem a permissão de seu mestre. Então, tomar um pouquinho de ar fresco para não acabar vomitando também estava totalmente fora de questão. Pure Finder. Se você pensou que o Groom of the Stool tinha um trabalho ruim o suficiente, espera só até você ouvir sobre a vida do procurador de pureza. Essas almas infelizes muitas vezes podiam ser encontradas atrás de pessoas, passeando com seus cães, porque o puro que eles procuravam era, na verdade, cocô de cachorro. Eu sei o que você está pensando. Qual pessoa em sã consciência iria querer comprar isso? Então, o couro acabou se tornando muito popular no final de 1800, e você pode se surpreender ao saber que o cocô de cachorro era usado como uma espécie de amaciante. Na verdade, seu efeito de limpeza é o motivo pelo qual era ironicamente chamado de puro. Quando esse trabalho apareceu em 1830, não haviam muitos procuradores de pureza por aí, e a falta de concorrência significava que qualquer um poderia realmente ganhar a vida decentemente coletando excrementos de cachorro. Mas foi no final do século XIX que mais pessoas começaram a embarcar nessa carreira particularmente fedorenta.
o que por sua vez acabou reduzindo o preço pago pelo produto. Até então havia apenas cerca de 30 curtumes em operação em Londres, e pessoas demais acabaram pegando esse trabalho desagradável, achando que seria lucrativo como costumava ser. Eventualmente, a oferta de procuradores de pureza superou a demanda pelo cocô, à medida que novas soluções para amaciamento de couro surgiram, e o trabalho se tornou obsoleto. Então, se você vir alguém furtivamente coletando cocô de cachorro recém-excretado nos dias de hoje, é provável que eles estejam fazendo sua parte pelo meio ambiente, ou tem alguns hobbies realmente estranhos, né? Abastecedor de lã. Muito antes de existir alguma coisa como amaciante de roupas, havia um jeito muito mais peculiar de tornar o tecido mais agradável ao toque. Depois de fazer uma roupa de lã, e você ter cardado, fiado e tecido corretamente, o trabalho não estava pronto ainda. Ainda era necessário abastecer. É aí que entravam os abastecedores de lã. O tecido resultante dos processos comuns era bem grosseiro, com uma malha bem larga e se desfiava com muita facilidade. Para branquear, limpar e conseguir amaciar o pano, você precisava de amônio. Sem surpresa, porém, esse ingrediente não era particularmente abundante na Europa Antiga. Mas havia uma outra fonte que, por sinal, funcionava tão bem quanto: urina velha. Esse estranho trabalho consistia em colocar pedaços de pano de lã recém-tecidos dentro de uma banheira, despejar urina velha, e depois era necessário ficar pisando nela com os pés, por horas a fio. Os sinais de amônio que podem ser encontrados na urina ajudam a suavizar e limpar o pano, ao mesmo tempo que dá brilho a roupas brancas. A urina era até mesmo tributada pelos romanos por conta da frequência que era usada para fins de abastecimento. O trabalho de um lavrador era especialmente importante na Inglaterra medieval, pois a lã se tornou um negócio incrivelmente lucrativo. Embora não fossem os ingleses que fizessem as próprias roupas de lã, eles as exportavam para outros países, onde a demanda por lã inglesa era incrivelmente alta. Como se o trabalho já não fosse desagradável o suficiente, a urina que era usada muitas vezes vinha de várias pessoas, porque muitos galões eram necessários para fazer esse processo. E eu odeio ter que dizer isso a você, mas se seu nome de família é Fuller, é provável que seus ancestrais devem ter ganhado a vida pisando em baldes cheios de xixi de estranhos. Fazendeiro de gongo. Se você quiser ouvir sobre um trabalho que realmente fede, não procure mais, porque temos o fazendeiro de gongo. Até ser desenvolvido o encanamento moderno, o fazendeiro de gongos desempenhava um papel importante nas comunidades da Inglaterra Tudor. Para te dar uma pista, a palavra gongo vem da antiga palavra inglesa gang, que significa ir. Muitas cidades acabaram instalando latrinas públicas, mas, no entanto, na era Tudor, os sistemas de água corrente e esgoto foram negligenciados desde os tempos da Roma Antiga. Portanto, como esses resíduos não podiam ser descartados, as latrinas tinham uma grande fossa onde eram coletadas. Era apenas uma questão de tempo até que essa fossa nojenta fosse preenchida, e quando isso acontecia, era hora de chamar o fazendeiro de gongos. Veja bem, o fazendeiro de gongos era a pobre alma que tinha que lidar com a limpeza de latrinas, tanto de casas quanto públicas, e fossas. O trabalho deles consistia em ter que retirar o conteúdo e transportar o chamado solo noturno para fora da cidade ou dos limites dela, ou para os lixões oficiais para descarte. Os fazendeiros de gongos só podiam trabalhar entre as 9 e as 5 da manhã, para que tanto a visão quanto o cheiro desses carros cheios de excrementos humanos não fossem percebidos pelo público. Além das horas pouco sociáveis de trabalho, os fazendeiros de gongos também enfrentavam um trabalho exaustivo e eram exilados para viver na periferia das cidades. E o pior de tudo é que alguns deles até morriam de asfixia, depois de suportar o fedor por tempo demais. Felizmente, esse trabalho absurdo começou a desaparecer lentamente ao longo do século XIX, e tudo graças a melhores processos de sanitização e a construção de sistemas de esgoto subterrâneos. Sem mencionar a invenção revolucionária do banheiro primitivo, mais conhecido como lavatório. Vamos todos ser gratos pelo encanamento moderno. Mas e aí, qual desses trabalhos terríveis você menos gostaria de fazer? E você conhece algum outro trabalho que parece ser tão desagradável ou ruim quanto esses mencionados no vídeo? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!